Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu estou muito animada, de verdade, em compartilhar um pouco do meu conhecimento com você. Eu espero que essa aula, como construir o hábito da leitura, seja um ponto de virada aí na tua vida, que te impulsione ao crescimento, à evolução, e você vai ver que um simples hábito impacta diversas áreas da tua vida, principalmente o seu cérebro. Então, eu, como estudante, né, de neurociência do comportamento, eu peguei um pouco do meu conhecimento, algumas pesquisas para trazer para você uma forma de você construir esse hábito de forma bem consciente, que isso é muito importante, porque não basta dizer eu quero aprender a, a ter esse hábito, né? Eu quero aprender a construir o hábito da leitura, mas se você nem sabe para quê ou por quê. Então, eu espero que essa aula seja para você um conhecimento bem amarradinho, bem redondinho, para que você saia daqui de fato disposta a colocar tudo aquilo que eu vou te passar hoje em prática e que esse hábito se torne real, tá bom? Nessa aula, nós vamos falar sobre alguns pontos que serão, né? O comportamento leitor do brasileiro, a chave que mantém os hábitos, os benefícios da leitura para o cérebro, os maiores obstáculos na formação desse hábito, o cérebro no mundo digital, neurociências e hábitos e a neurociência aplicada, que é de fato ali a mão na massa, né? Colocando o hábito na prática, construindo esse hábito. Eu quero te dizer logo de início o seguinte: tenha paciência, tá? Essa aula não é um vídeo que você encontra ali no YouTube, um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, mostrando somente a prática. Então, tenha paciência, respira fundo, pega o seu cafezinho. Eu vou até encher o meu copo aqui, porque a nossa conversa vai ser longa. Então, assim, se você tá aqui, se você chegou até aqui, é porque você quer construir esse hábito, certo? Então, se você quer construir algo, se você quer aprender algo, você tem que estar disposta. Então, assim, pega o teu café, relaxa, vamos bater um papo, você vai entender o porquê eu vou falar todos esses pontos. No final, eu te garanto que você vai sair, assim, com uma outra cabeça, tá? Em relação à leitura. Então, é o seguinte, o primeiro ponto é sobre a pesquisa, né? Sobre o comportamento leitor do brasileiro. E aí eu trouxe para essa nossa aula o seguinte: tem uma pesquisa, um instituto chamado Instituto ProLivro, que ele faz de 4 em 4 anos, se eu não me engano, é de 4 em 4. Ele faz uma pesquisa sobre o comportamento dos brasileiros em relação à leitura, tá? E a última pesquisa foi a sexta edição, foi feita em 2024. Foi feito com 5.504 brasileiros em 208 municípios e entre eles tinham alfabetizados e não alfabetizados. Caso você queira dar uma olhada na pesquisa, eu deixei o site aqui para você dar uma olhada. E tem tudo, tá? É bem completo, tem muitas e muitas informações que eu gostaria de compartilhar, mas é muita coisa. Então, seria uma aula inteira de mais de 1 hora só para a gente falar sobre essa pesquisa. Mas aí, o que eu quis trazer aqui para essa aula? Uma notícia de um site que disse o seguinte: triste declínio. Feita pela primeira vez há mais de 2 décadas, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2024 mostra que cada vez menos gente se debruça hoje sobre os livros no país. E aqui em verde tem os leitores, em vermelho os não leitores e os anos, né, respectivos aqui demonstrados nesse gráfico. O que acontece? Em 2007, nós tínhamos 55% leitores e 45% não leitores. Então, até então, tínhamos mais pessoas lendo do que pessoas que não liam, né? Em 2011, o cenário já foi para um meio a meio, né? Metade, metade. E hoje, que aqui representa 2024, os não leitores ultrapassaram os leitores. Agora, um ponto importante que eu quero compartilhar com você é o seguinte: foram considerados leitores aqueles que leram
3 meses, né, num período de 3 meses antes da pesquisa, um livro, pelo menos uma parte de um livro, tá? E já era considerado leitores. Só que, olha só essa outra notícia aqui, presta bem atenção. Se considerarmos somente livros inteiros lidos, essa porcentagem aqui seria ainda mais preocupante porque ela cairia para 27%. Então aqui esse cenário, ele tá 47% porque foi considerado pelo menos uma parte do livro lida. Se fosse um livro inteiro, nós iríamos então para uma porcentagem de 27%. O que que acontece aqui? O que que me chama a atenção? É que a gente percebe nessas pesquisas que tem uma relevância gigantesca e eu te aconselho a dar uma olhada depois nesse site, ó, www.prolivro.org.br, para que você saiba do que eu tô falando mais, de forma mais aprofundada, tá? Então, ela tem uma relevância muito grande. E se a gente parar para pensar, se continuar seguindo esse fluxo, cada ano que passa, cada ano que vier à frente, cada ano que essa pesquisa for feita, nós teremos menos leitores e mais não leitores, né? Então, o número de não leitores vai cada vez ultrapassar os leitores. Isso me preocupa bastante, tá? Isso me preocupa bastante porque a leitura, como eu disse, ela impacta em muitos aspectos, sabe? Não é simplesmente, a pessoa tem que ler um livro de filosofia, a pessoa tem que ler um livro de literatura, a pessoa. Não é só essa questão, sabe? Vai muito além disso. Então, é preocupante, tem um impacto muito grande no próprio país. Então, eu espero de verdade que você que está assistindo esse vídeo agora, essa aula agora, de fato construa esse hábito, aprenda como construí-lo e passar isso adiante, sabe, para os seus filhos. Eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir essa aula são mães, né, pais. Então passe para os teus filhos esse hábito, ajude eles a construírem esse hábito, assim como eu faço com o Pietro, né? Pietro tem 7 anos e ele já está no segundo livro. Ele conseguiu ler um livro inteiro. Um livro de 151 páginas. Coisas que tem adultos que não conseguem ler. Entende? Então, assim, aproveita que teu filho é pequeno. Então, já começa a colocar nele esse hábito, a construir com ele esse hábito, tá bom? E aí, olha só. Quais foram os motivos mais citados pelos não leitores? O que eles descobriram aqui nessa pesquisa? Vamos lá. 34% disseram que não tem tempo para ler. E aí eu deixei um asterisco aqui, por quê? Para eu lembrar de te contar que quando eu abri a caixinha lá no Story, perguntando quais eram as maiores barreiras que impediam a pessoa que impediam a pessoa de construir o hábito da leitura, a maioria, eu vou dizer que 99%, respondeu que não tem tempo para ler. Só que aí a gente tem que ligar o alerta aqui um pouquinho e mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Será que realmente não tem tempo? Eu vou deixar essa pergunta no ar e mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? E você vai entender que não é bem assim. 28% não gostam de ler. 14% não tem paciência para leitura. E aqui eu deixei mais um asterisco porque a gente também vai falar sobre isso. A gente vai falar aqui sobre o motivo de existir essa impaciência, tá bom? E 16% não sabem ler. Como eu disse, a pesquisa foi feita com alfabetizados e não alfabetizados, então é natural que tenha essa porcentagem de pessoas que não sabem ler. Agora, então, a gente vai falar sobre o ponto 2 e eu trouxe uma imagem aqui para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver se a minha foto atrapalha, não. Presta atenção aqui nessa imagem, tá? Aqui a gente consegue ver, né, que trata-se de um iceberg. E eu quero chamar a tua atenção para essas duas partes, tá? Essa que está acima do nível do mar aqui e essa que está abaixo. O que a gente consegue ver, né,
quem tá aqui por cima, sei lá, um barquinho passando aqui, o que ele consegue enxergar, obviamente, é algo gigantesco. Mas assim, comparado ao que está abaixo, isso aqui é muito pequeno. Vê se você consegue acompanhar, tá? O meu raciocínio. Isso aqui é muito pequeno, perto de tudo isso aqui. E o que eu quero te dizer com essa imagem é o seguinte: a mão na massa, a prática, eu te dizer assim, faça isso, isso e isso. A partir de amanhã você faz assim, assim, assim. É só esse pedacinho aqui, tá? Agora, todo o restante que eu vou passar para você aqui vai ser essa parte aqui, que normalmente você não encontra, né, nos vídeos do YouTube, normalmente você não encontra por aí. Hoje, essa aula que eu me propus a te entregar vai ser tudo isso aqui. Não vai ser apenas esse pedacinho falando faz isso, isso e isso. Eu quero que você entenda de verdade, tá? Deixando claro que eu não vou entrar em questões técnicas demais, em nomes que você não precisa saber. Eu quero de verdade te passar algo que você entenda com facilidade e consiga colocar em prática. Tá bom? Estamos aqui no mesmo nível de entendimento? No mesmo lugar? Espero que sim. E aí, o ponto 2 é sobre a chave que vai manter esse hábito. E qual é? E por que eu estou dizendo ela agora, no início? Porque ela é nada menos do que a motivação. E aqui vem uma questão muito boa, porque a gente escuta por aí. E eu falava até antes mesmo de obter o conhecimento, né, em neurociência, entender de fato do que se trata a motivação, de que disciplina é mais importante que motivação. Esquece esse papo furado. Se você escutar isso por aí, esquece, você vai lembrar dessa aula e vai dizer, não, a Thaís me disse que motivação importa, e importa muito. Se não houver motivação, a gente não consegue ter a ação. Se a gente não tem motivação, a gente não consegue ter ação, até porque motivação é um motivo para a ação. Então, para você agir, você precisa ter uma motivação. Perfeito? Espero não ter enrolado muito a tua cabeça até aqui. A motivação, ela é o combustível, ela é o motor que mantém um comportamento de longo prazo, tá? Sem motivação, eu posso te passar a melhor estratégia do mundo, que essa estratégia, ela vai se tornar incapaz. Ela não vai conseguir fazer com que você mantenha esse hábito. Então, motivação importa. Motivação é o motor que você precisa para que esse hábito não fique só no mundo imaginário, mas que de fato você consiga colocá-lo em prática todos os dias. Então, eu quero que você me diga o seguinte: qual é o seu porquê? Por que você quer aprender por que você quer ter esse hábito da leitura? Para quê? O que você espera com isso? E você pode, de repente, dizer, Thaís, eu simplesmente não sei te responder. E tá tudo bem, porque eu montei essa aula com o intuito de te ajudar ao longo dos passos aqui que a gente vai tratar juntos. Eu quero te ajudar para que você consiga construir ao longo dessa aula e chegar no final com o teu motivo redondinho. E toda vez que você pensar em desistir, você vai lembrar desse motivo e você vai ter motivação para colocá-lo em prática. Tranquilo até aqui? Perfeito? Então, essa aula foi montada com essa estratégia. Um ponto importante: você precisa reeducar o seu cérebro, porque nós sabemos que com essa sociedade muito acelerada, muita informação, esse mundo digital louco, de informação o tempo todo, a gente é bombardeado o tempo todo de informação. Essa aula pode estar sendo muito custosa para você. Você deve estar bocejando, você deve estar, sei lá, sentindo o maior tédio da tua vida. E muito provavelmente você está me ouvindo agora em 1.5 ou em 2.0 de velocidade. E neste momento, eu quero falar para você o seguinte: eu vou até botar minha câmera para você, para a gente conversar aqui olho no olho, ok? Eu quero que você agora, nesse momento, coloque na velocidade normal.
Ai, Thaís, mas meu Deus, você fala muito devagar. Será que eu falo devagar mesmo? Ou é você que está acostumado a ver tudo muito rápido, a ver tudo na velocidade 2, você não consegue mais parar e prestar atenção e ouvir com calma. E eu te digo o seguinte: se você não está conseguindo me ouvir, quem dirá parar para ler um livro? Então vamos começar a reeducar o cérebro? Coloca na velocidade normal, se acalme, bebe, pega uma água, toma um café, calma, e vamos continuar a nossa aula. Então, se você tiver me acelerado, coloca aí no tempo normal e vamos continuar, porque, como eu falei, essa aula já está sendo construída com estratégia para que você consiga reeducar o teu cérebro para o momento da leitura, que não vai ser fácil, tá? Já digo que não vai ser fácil, mas é super possível e tudo que eu vou te dizer aqui vai contribuir para que você consiga colocar esse hábito em prática, tá bom? Então vamos lá. Coloca aí no, coloca aí na velocidade normal, tá bom? E olha só, o cérebro, ele precisa de tempo para processar as informações. Então, quando você me acelera, você nem presta atenção no que eu tô falando. As informações vão entrando na tua cabeça, tua cabeça está sendo bombardeada de informações e no fundo, você não tá conseguindo captar o que eu tô falando, tá bom? Então, para que você, ó, é comprometer a sua capacidade de aprendizado quando você acelera. Então, dá uma acalmada e coloca na velocidade normal. Combinado? Eu espero que esteja na velocidade normal. Espero que você tenha entendido que você precisa de uma motivação e a gente vai desenvolver ela ao longo dessa aula, tá bom? Então, a gente vai falar agora sobre os benefícios da leitura para o cérebro. E aí, aqui já entra essa questão de você ir montando a sua motivação. Eu já até deixei aqui uma dica, né? O que eu for falando, os benefícios que eu for citando para você e que você achar interessante, você falar, nossa, eu quero isso para mim, eu acho que isso vai ser muito interessante para minha vida. Você dá uma notadinha aí no bloco para que você lá na frente saiba por que que você está fazendo o que você está fazendo, tá? Por que que você quer ter esse comportamento? Então vamos lá. Quais são os benefícios, né? São diversos benefícios, ok? São diversos benefícios. Eu vou deixar aqui, ó, para que você consiga, se você quiser, pausar o vídeo ou tirar print e depois anotar. Fica à vontade, tá bom? Mas eu vou passar um por um com você. Não vou explicar um por um, porque senão só aqui vai dar 1 hora, né? Então vamos lá. Um dos benefícios, né? Estimula o fortalecimento das conexões neurais, e aqui a gente está falando propriamente do cérebro, de benefício do cérebro. Melhora a capacidade de raciocínio e análise, aprimora o vocabulário e linguagem, melhora a escrita, aprimoramento da atenção e concentração, o que eu falei com você ainda há pouco, né? Sobre você conseguir estar presente, você conseguir de fato parar, sem esse desespero de querer acelerar, sem esse desespero de querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Você dá uma acalmada. Então, o fato de você ler, de você parar e focar ali na leitura, isso já te ajuda a aprimorar a tua concentração, a tua atenção. Então, melhora a capacidade de memória de longo prazo e o funcionamento geral da memória, aumenta a autoridade. E aqui, ó, eu quero conversar com você. Deixa eu te puxar para mim aqui. Por que eu falei autoridade? Aumenta a sua autoridade. Eu quero que você pense comigo no cenário. Você está na reunião do seu trabalho. Existem ali algumas pessoas, né, tratando de algum tema específico. E durante essa reunião, você cita algum livro. Você cita algum autor. Automaticamente, as pessoas te enxergam com um novo olhar. As pessoas te enxergam com uma vê em você uma certa autoridade. É porque, assim, hoje em dia, como eu disse, né, a pesquisa tá ali, não mente para ninguém. Cada vez menos pessoas leem. E as pessoas que de fato leem, elas se destacam.
Então você começa a se destacar no seu trabalho, você começa a se destacar nos ambientes que você frequenta, né, nos seus círculos de amizade. E aí eu coloquei autoridade porque, por exemplo, quando você se posiciona na internet, né, criador de conteúdo, quem aqui é meu amigo, né, que minha amiga que trabalha com marketing, produz conteúdo, que tem bastante pessoas aqui, né, que trabalham com marketing, assim como eu. É, quando a gente fala sobre livros, quando a gente mostra que tá lendo, estou falando pessoas que leem de verdade, tá? É um assunto assim que me deixa estressada, pessoas que fingem fazer alguma coisa para gerar autoridade. Tô falando de pessoas que leem de verdade. Então, quando você de fato gosta de ler, quando você mostra que tá lendo, as pessoas te enxergam diferente. Entendeu? Então é importante, a leitura também te ajuda nessa construção de autoridade, tá? Então é importante você saber disso. Então vamos voltar aqui. Cadê onde eu parei? Ajuda a analisar uma única situação por diferentes pontos de vista, por ter mais repertório. Cada leitura, você ganha mais repertório. Cada vez que você lê, mais repertório você ganha. Aumenta sua capacidade interpretativa e criativa, impulsiona você a sair da mediocridade, te amadurece e regula suas emoções de forma segura, porque você está ali aprendendo, amadurecendo, aprendendo com as emoções dos personagens. Então é uma maneira segura de você aprender e amadurecer, de regular as suas emoções. Você não está vivenciando aquilo no mundo real, mas o teu cérebro ele não sabe disso. Então você, através dos personagens, da leitura, você está amadurecendo, você está aprendendo, você está regulando as suas emoções. Desenvolve uma maior empatia, desenvolve habilidades sociais, estimula o pensamento crítico, pode induzir um estado de relaxamento e redução do estresse. Quem hoje em dia não quer se sentir menos estressada? A leitura é maravilhosa para isso. E presta atenção aqui nesse ponto 16. Você vai obter, nem que seja um conhecimento, uma ideia de um livro, que ela vai modular circuitos do seu cérebro, que vai modificar o seu comportamento para o resto da sua vida. Eu botei aqui o exemplo O Poder do Hábito, Em Busca de Sentido, que são livros que eu li e que mudaram a minha forma de viver. De verdade, mudaram a minha forma de enxergar o mundo e assim, cada livro que você tem a oportunidade de ler, cada livro que você se propõe a ler, é uma oportunidade para você acrescentar repertório, a você enxergar o mundo de uma maneira diferente, às vezes coisas que tão simples, mas que você jamais imaginaria. E às vezes eu tô lendo um livro e eu falo, caraca, como eu nunca pensei nisso? Então, o livro tem essa importância, sabe? Ele te dá essa oportunidade. Então, assim, aqui tem alguns dos benefícios, alguns, são inúmeros outros que eu poderia trazer aqui, mas ficaria gigantesco, né? Então, o que que eu te oriento? Dá uma olhada nesses benefícios aqui. Quais os benefícios que te chamaram, quais são os que te chamaram mais atenção? Anota, vai construindo a tua motivação, porque vai ser importante lá na frente. Combinado? Então a gente agora vai para o ponto número 4, que são os maiores obstáculos na formação do hábito, tá bom? Nesse ponto 4, então, a gente vai falar o seguinte: eu trouxe aqui um pedaço da pesquisa do Instituto ProLivro, e tem uma parte que ele cita, que ele faz uma pergunta se as pessoas gostariam de ler mais. Em 2019, 82% disseram que sim. 2024, que é o nosso ano de referência, né, da última pesquisa, 75% disseram que sim. Aqui já começa um alerta também, né, porque está diminuindo a quantidade de pessoas que têm um interesse em começar a ler, em querer ler mais. Então, muitas pessoas, elas entendem os benefícios como você agora já sabe quais são os benefícios. Querem construir o hábito. Então, você está aqui, agora você sabe os benefícios, agora você já, na verdade, você já começou a aula com o intuito de aprender a construir o hábito, agora eu já te disse quais são os benefícios, só que aí podem haver ainda alguns obstáculos. Pode acontecer de você ainda ter dificuldade em manter esse hábito. Por quê?
E alguns dos problemas são: as pessoas não conseguem ser constantes, as pessoas sentem preguiça, não colocam a leitura como prioridade. E aí começa, né? Todos os obstáculos possíveis as pessoas começam a colocar no caminho. Alguns deles são: não consigo me concentrar, livros são caros demais, eu leio, leio, leio e não entendo nada. Ler é uma perda de tempo, nenhum livro me interessa, eu não nasci para isso. E assim, vamos combinar, tá? Vamos combinar o seguinte: livros são caros. Tudo bem, pode ser que sim, mas hoje existem várias possibilidades, sabe? Você pode procurar na internet, ver se tem algum livro disponível para que você baixe. Você fala que, por exemplo, não, nenhum livro me interessa. Como assim nenhum livro te interessa? São milhares e milhares de livros. Será que nenhum te chama atenção? Entendeu? Não, perda de tempo. Por que que é perda de tempo? Talvez você ainda não tenha entendido o porquê, o benefício. Provavelmente você não tem ainda um porquê você quer ler. Então, por isso vai ser perda de tempo. Não, aí você fala, eu não consigo me concentrar. Claro que você não vai conseguir se concentrar, porque muito provavelmente você quer estar com o livro na mão e estar com o seu celular do lado. Então, vai ser difícil se concentrar. Então, assim, hoje, a gente está vivendo numa sociedade que é isso aqui. A realidade é essa. Então, são muitas doses, pequenas doses de dopamina o tempo inteiro. E perto disso aqui, o livro sempre vai parecer menos interessante. O teu momento onde você vai parar para ler sempre vai ser mais custoso, porque é muito mais fácil você estar com o celular na mão, rolando o feed, vendo centenas e centenas e centenas de pequenos vídeos, onde você, no fundo, não aprende nada, onde, no fundo, você só satisfaz a tua vontade de pequenas doses de prazer, mas que não te traz nenhum tipo de benefício. Claro que o livro, perto disso, vai parecer menos importante, né? E aí, outra parte da pesquisa menciona sobre o que a pessoa normalmente faz no tempo livre. E é algo meio óbvio, né? Em primeiro lugar está o uso da internet. E só vem aumentando desde 2007. Como eu disse, a pesquisa é feita de 4 em 4 anos. Em 2007, 18%, 2011, 24%, 2015, 47%, 2024, 78%. E se fizer a pesquisa agora, vai dar mais, uma porcentagem maior, porque as pessoas estão cada vez mais com a mente, a cara dentro da tela. Então, as pessoas desaprenderam a sentir tédio, as pessoas desaprenderam a ter foco, a ter atenção, a ter paciência. Lembra que eu falei lá em cima que as pessoas dizem que não tem paciência para ler? Claro, não tem como ter. Como eu falei, se comparado ao o nível de informações, né, fáceis que você recebe, comparado à leitura, a leitura sempre vai parecer mais tediosa, sempre vai parecer mais chata, custosa, e você começa a ficar impaciente, porque você não quer isso aqui. Você prefere isso aqui. Você prefere rolar o feed porque aquilo não te custa nada. Não te custa muito tempo. Você não tem essa percepção de tempo quando você está mexendo no telefone. Agora, quando você vai ler uma página do livro, você vai ficar o tempo todo olhando para o relógio, porque 1 minuto vai parecer uma eternidade. Então, assim, comparado o livro com as redes sociais, o livro sempre vai perder, infelizmente. Então, por isso que eu disse lá no início que a gente precisa reeducar o nosso cérebro. A gente tem que sair dessa realidade e começar a se esforçar. Vai ser necessário esforço. Por isso que eu falei, vai ser necessário muita motivação para que você mude esse cenário. Porque se deixar do jeito que tá, a tendência é sempre parecer mais difícil, tá? É sempre ser mais custoso. Então, assim, as pessoas estão com dificuldade em desacelerar. Como eu falei, lá no início, você provavelmente já me colocou em 2x para falar mais rápido, porque você desaprendeu a ver as coisas com calma. E aí eu vou te falar o seguinte, eu não sei se essa pergunta eu botei mais para baixo, mas eu já vou te fazer ela aqui. Você lembra dos últimos vídeos que você assistiu no Instagram,
no Shorts do YouTube, no TikTok, você lembra quais eram os conteúdos? Muito provavelmente não, porque você, no automático, você só rola o feed para cima, para cima, para cima, muita, muita, muita dopamina sendo liberada, e no fim, você só está treinando o teu cérebro a querer mais isso, tá? Então, muito cuidado quando você diz que você não consegue prestar atenção, quando você diz que ler é perda de tempo, que você não nasceu para isso, que você não consegue, porque na verdade você só tá arrumando desculpa para permanecer, você só tá arrumando desculpa para permanecer no mesmo comportamento, tá? Que é a questão do vício nas redes sociais. Então a gente tá puxando a corda aqui pro outro lado. Por isso que eu te falei, não basta chegar aqui e falar para você, tá bom, você tem que ler. Tá bom, pega o livro, senta, abre a página, não vai adiantar, porque eu tô brigando com o outro lado da corda, que é uma enxurrada de dopamina, onde você não precisa ter esforço nenhum, porque com a pontinha do dedo você é inundado de informações, de pequenas doses de prazer, e do outro lado é um momento onde você precisa focar, onde você precisa se concentrar, um momento onde você precisa sim sentir tédio, você precisa sim ter paciência, foco e atenção, tá? Então, muito cuidado. E aí a gente já vai entrar nesse outro ponto que complementa isso que eu tô te falando, que é o livro da Marianne Wolf, que ela é neurocientista cognitiva e pesquisadora da leitura. É o livro chamado Cérebro no Mundo Digital, que eu já deixo aqui a indicação para que você possa ler, procura na internet, ver se você consegue acesso a esse livro, que assim vai te fazer, vai te abrir mais ainda os olhos. Eu trouxe somente alguns pontos, porque a aula já está gigante, né, até agora, e não queria que ficasse maior ainda para que você não desistisse, tá? E ela diz o seguinte: os seres humanos não nasceram para ler. Não é algo natural, não é um comportamento natural, não é inato, ele é cultural. E o fato da gente não ter nascido para ler já diz que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender esse comportamento, tá? O ato de ler acrescentou um circuito inteiramente novo ao repertório do nosso cérebro. É o melhor meio que conhecemos para abrir novos caminhos na evolução cerebral da nossa espécie. O ato de ler incorpora como nenhuma outra função a capacidade quase milagrosa do cérebro de ir além das suas capacidades originais, geneticamente programadas. Quais são elas? Por exemplo, a visão e a linguagem. Então, assim, é preciso um tempo de dedicação. Não vai ser fácil. Da mesma forma que a gente não nasceu para ser enxurrado de informações nessa era digital, a gente também não nasceu para ler. Então, é um comportamento que precisa de dedicação, é um comportamento que a gente precisa aprender. Só que, como eu falei, são dois lados da corda. Um sem esforço nenhum, o outro é necessário um esforço, é necessário ter uma motivação forte, tá? Existem genes dedicados a capacidades básicas, como a linguagem e a visão, que acabam sendo reaproveitados na formação do circuito da leitura. Mas esses genes, por si só, não produzem a capacidade de ler. Aqui eu trouxe alguns pontos, se você quiser dar um pause e olhar com calma, ler com calma, eu trouxe alguns pontos aqui da autora sobre o comportamento da leitura. Mas de tudo, eu quero te dizer o seguinte: o nosso cérebro, através de um processo chamado neuroplasticidade, ele consegue aprender, ele consegue se desenvolver, ele consegue se modular diante das experiências que a gente vivencia. Então, se você quer construir o hábito da leitura, você precisa expor o teu cérebro a esse comportamento. Então, é necessário uma dedicação para que você todos os dias faça isso. Da mesma forma que todos os dias você pega o telefone, todos os dias você. Se você parar para perceber, o tempo que você está aqui me ouvindo, se você não estiver no telefone, provavelmente você já pegou o celular inúmeras vezes. Às vezes, nem percebeu, de forma automática, porque já é um hábito consolidado, já foi um hábito construído.
E então você pega o telefone e olha, você pega o telefone e desbloqueia, você pega o telefone, desbloqueia e já clica no aplicativo da rede social. São hábitos que são construídos, aprendidos. Então, a gente precisa também aprender hábitos bons. E também tentar deixar um pouco de lado esses hábitos ruins, né? Que não são saudáveis, digamos assim. A gente precisa dar lugar a hábitos mais saudáveis, tá? Podemos perder a capacidade de ler por consequência desses novos hábitos digitais? O que que acontece? Como eu falei, esses hábitos digitais, né, esse bombardeio de informações, ele prejudica a capacidade de imersão em um texto. É mais um pouco do que eu já tinha dito para você. Se você está acostumado a, a ter informações rápidas e sem muito esforço, fica muito custoso você focar numa página de um livro. Fica custoso você conseguir parar para ler, né? Fica difícil você entender argumentos complexos, porque você está o tempo todo assistindo vídeos que têm uma linguagem mais simples, às vezes são memes, então não, não faz com que você precise de um certo esforço para compreender aquela comunicação e aquela linguagem, entendeu? E aí fica, ó, dificulta fazer uma análise crítica. Você vai só no flow. Só que esse vídeo, essa aula, é justamente para que você tenha um alerta e queira mudar essa realidade. E aí, eu anotei aqui o seguinte: quando você passa o olho, só passa o olho num texto, você só absorve uma amostra. É igual quando você fica ali no feed, né, rolando, você não está absorvendo aquele conteúdo, você só está tirando uma amostra. Algumas letras, algumas palavras. Então, você pega uma noção geral, a mesma coisa de você assistir todo esse vídeo aqui em 2x, você vai pegar uma noção geral. Pode ser que você pegue ou não uma noção geral do que eu quero te dizer, mas o propósito, o conteúdo aprofundado você não consegue. Então, esses hábitos digitais, eles nos deixam com esses costumes, com esses maus costumes, tá? E que prejudica a gente construir outros hábitos. Mas não é impossível. E por isso eu tô aqui para te ajudar a mudar esse cenário. Aqui eu trouxe essa imagem para que você tenha uma noção mais ou menos de todas as regiões, de todas as áreas do nosso cérebro que se tornam ativas, né? Que ficam ativas durante um processo de leitura. Então não é só ler, entendeu? Não é uma coisa, só ler. Não é só ler. Olha o tanto de região que é ativa, que é ativada na hora da leitura. Então vai aumentando aí a tua consciência do porquê você precisa ler. Agora, como que você pode fazer isso? Você precisa treinar, você precisa ter constância, você precisa praticar todos os dias. Você precisa acostumar o teu cérebro a esse novo cenário. E eu vou te mostrar como que você vai fazer isso na prática, tá bom? Então, dando continuidade, eu quero que você veja essa imagem aqui e eu quero que você lembre o seu primeiro dia na academia. Primeira pergunta que eu te faço é: foi fácil? Acredito que não, né? Então deve ter dado ali um teto preto, porque é novidade, né? A dificuldade nos primeiros dias é esperada, vamos dizer assim, mas conforme os dias vão passando, conforme você vai treinando, conforme você vai praticando, vai ficando mais fácil. E outra coisa importante é o seguinte: você começa com um peso, conforme vai passando o tempo, aquele peso vai aumentando. Por quê? Porque você vai se adaptando, o cérebro vai aprendendo, o corpo vai se adaptando, e a mesma coisa acontece com a formação de outros hábitos, tá? O cérebro, ele precisa enxergar uma recompensa no comportamento que você está fazendo. Por que que você vai para academia? Você pensa, eu vou para academia porque eu quero ficar moída, eu quero ficar muito cansada, porque eu quero pegar peso. É isso que você pensa? Provavelmente não. Você tem uma motivação construída. Eu quero ir para academia porque eu quero ter um corpo mais bonito, eu quero ter mais saúde. Você já tem uma motivação e ela faz com que você aguente todo o processo. A leitura é a mesma coisa. Por que que eu quero ler? E aí eu já te dei vários benefícios, você vai construir a tua motivação e você vai pensar o seguinte: se eu quero alcançar essa recompensa, eu preciso suportar o processo,
Então, eu vou sim sentar aqui, vou pegar o livro e vou ler. O cérebro, ele precisa entender que aquele comportamento, ele vai te beneficiar de alguma forma. Ele vai te dar uma recompensa, tá? Alguns obstáculos que eu mencionei aqui de formação do hábito é imediatismo. Você acha que você vai começar agora e amanhã você já vai fazer de forma automática. Não é assim que funciona, já vou deixar bem claro. Desejo por recompensas de grandes e sem esforço, que é o que o nosso cérebro é apaixonado, e ele vai sim fazer com que você prefira escolher mexer no telefone do que pegar um livro. Ele vai sim fazer com que você prefira ficar jogada no sofá assistindo Netflix do que colocar roupa e ir para academia. Então o cérebro, ele sempre vai tentar economizar energia. Ele sempre vai fazer com que você economize o teu esforço, diminua o teu esforço. Então você precisa ter uma motivação forte para que você vença essa tentativa do cérebro de fazer com que você fique na zona de conforto, tá? Agora, como eu te falei lá em cima, né? Eu perguntei para você se você lembra dos últimos vídeos e provavelmente você não lembra porque foi apenas uma enxurrada de informações, tá? Agora vamos lá, ponto número 6, neurociência e hábitos. O que é o hábito para neurociência? São comportamentos automatizados, que não exigem muito esforço para ser executado. Por exemplo, vamos lá. Comportamentos repetitivos tendem a ser automatizados. Vamos falar sobre alguns aqui que provavelmente você vai entender. Quando você acorda, se você parar amanhã para reparar, você vai perceber que você tem comportamentos automáticos. A forma como você levanta da cama, a forma como você caminha até o banheiro. Para onde você vai primeiro? Você vai para o banheiro? Você vai para a cozinha? Você vai para a sala? Provavelmente todos os dias você segue uma rotina. Então você levanta da cama, vai para o banheiro, faz a tua higiene matinal e provavelmente os microcomportamentos dentro dessa higiene matinal também são iguais, também são automáticas. A forma como você pega a escova, a forma como você coloca a pasta, a forma como você movimenta a escova na boca, tudo isso são hábitos, tudo isso são formas do cérebro economizar energia. Então, tudo que ele puder automatizar, ele vai preferir, porque ele economiza energia, tá bom? Então, a mesma coisa a gente precisa fazer com a leitura. O cérebro precisa entender que faz parte da rotina e que você não precisa de esforço para fazer esse comportamento. Essa é a minha intenção aqui nessa aula, que a leitura se torne também automatizada. E aí, os elementos fundamentais para consolidação de hábitos é o seguinte, vamos lá. Recompensa. Então, o cérebro precisa ter claro que esse comportamento tem uma recompensa, você precisa ter foco, intencionalidade na hora que você está fazendo esse comportamento, você precisa estar presente na hora da construção desse comportamento, da execução desse comportamento, você precisa ter um gatilho. Já ouviu falar de gatilho? Provavelmente sim. Quando fala de hábito, normalmente você ouve falar de gatilho. O que é gatilho, Thaís? É um contexto, é você ter algo que dispare no teu cérebro que vem uma outra coisa. Como assim? Vamos lá. Um horário específico para você tomar café, por exemplo. Um ambiente. Quando eu entro aqui no meu escritório, o meu cérebro já entende que aqui é um local onde eu vou sentar e me concentrar em alguma atividade, seja trabalho, seja leitura. E quanto mais claro isso for, quanto mais recorrente isso acontecer, mais rápido o hábito vai se consolidar. O que mais que faz parte? Qual elemento é fundamental para a construção do hábito? Repetição. Quanto mais você repete, mais fica fácil o cérebro entender e moldar um atalho neural. Então, quanto mais prática, por que escovar o dente se automatizou? Porque você faz isso todos os dias e sempre da mesma maneira. Então, se torna um hábito, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a complexidade. Entenda que hábitos simples serão formados de forma mais rápida.
Hábitos complexos exigem um pouco mais de tempo, existe estratégia, exige de você um pouco mais de foco, um pouco mais de esforço, uma motivação melhor construída. Então, por exemplo, hábitos simples como beber água pode ser mais rápido, porque é só você deixar a garrafa do lado. Hábitos mais complexos, como ir à academia, que inclui vários micro hábitos, leva mais tempo. Então, eu quero te deixar nesse nível de consciência para que não haja frustrações. Você precisa estar com o pezinho no chão para entender que o hábito da leitura não é um hábito simples como beber água. Então, vai exigir de você um pouco mais de esforço, tá? Então, com os hábitos, o cérebro, ele economiza energia e aí ele pode direcionar essa energia para coisas mais complexas, para o que realmente precisa ser colocado mais foco, mais atenção. Então, ele ama criar hábitos, ele ama automatizar processos. Eu não sei se você já viu essa imagem em algum lugar, mas normalmente é isso aqui que a gente vê quando a gente fala de hábito. Vamos lá. O anseio. Primeiro é o gatilho. O gatilho é o seguinte: é um momento que seu cérebro reconhece que aquela rotina vai começar. Como eu te falei, um ambiente, um horário. Deu aquele horário, teu cérebro, opa, já vai vir aquela tal coisa. E aí é o anseio, né? Que é o desejo antecipado, dopamina liberada no cérebro. Por quê? É uma recompensa, é uma dopamina que é liberada de forma antecipada à recompensa. Você já sabe que a recompensa virá. E aí o cérebro ele já te libera dopamina. E isso já te motiva a colocar o comportamento em ação, né? A entrar em ação. O 2, o segundo passo é a ação em si, é o que você realiza então após o gatilho, você realiza a ação. E aí seja ela física, seja emocional ou mental, aqui no caso é o comportamento físico em si, né? Você começar a leitura. E aí vem a recompensa. Essa recompensa, quando eu falo recompensa, ela pode ser uma sensação. Por exemplo, a sensação de bem-estar, a sensação de realizar a ação, de ter uma tarefa concluída. O que que isso... Olha só, preste atenção aqui. Se você tem uma recompensa, o teu cérebro entende que isso é muito bom. Então ele quer repetir isso. E aí no outro dia você repete. E aí, de novo, você associa esse mesmo gatilho a essa ação e a essa recompensa. Vira um loop do hábito. E aí o cérebro, ele aprende com mais facilidade. Ele já entendeu que esse gatilho leva a essa ação, que leva a essa recompensa, tá? Thaís, em quantos dias os hábitos são formados? E aí eu trouxe aqui um print, né, de uma pesquisa. Thaís, são 21 dias? Todo mundo fala que hábito é construído em 21 dias. Será que é isso mesmo? Nessa pesquisa, aqui tá o nome, já aproveita, tira print se quiser, já joga no Google, dá uma lida no artigo, que fala o seguinte, como que os hábitos são formados. Nessa pesquisa, olha aqui, ó, eu trouxe aqui o seguinte, eu acho que eu trouxe como é que foi feita, mas aí eu falo aqui para você. Ela analisou quanto tempo, em média, as pessoas formavam hábitos saudáveis. Comer uma fruta, fazer um exercício físico e a outra era beber mais água, se eu não me engano. Qual foi a conclusão do estudo? Olha isso, variou de 18 a 254 dias. Então, tiveram pessoas que construíram o hábito em 18 e também tiveram pessoas que construíram o hábito em 254 dias. Qual é a média disso? 66 dias. Só que isso pode variar muito. Thaís, então a gente pode dizer que são 66 dias? Não, isso é uma média, porque varia da complexidade. É um hábito simples ou um hábito complexo? É o hábito de beber água ou é o hábito de fazer uma atividade física? Qual é o contexto? Qual foi a constância? Ele fez todo dia ou não? Então, não existe isso de 21 dias, ok? É outra coisa para você, quando ver por aí, você lembrar dessa aula e perceber que muitas pessoas batem na tecla dizendo que é tal coisa e quando a gente busca o conhecimento a gente vê que não é bem aquilo. Como eu falei lá em cima, comportamento mais simples é mais rápido, comportamento mais complexo, natural que leve mais tempo,
tá bom? A consistência, fazer todos os dias, foi um fator extremamente importante. Eles recebiam ali eles tinham um diário onde eles anotavam a rotina, o comportamento, e aí eles perceberam que aquelas pessoas que faziam todos os dias, né, com uma certa consistência, o hábito foi consolidado, mas mais rápido não, mas com mais eficiência, digamos assim, tá? E aí, finalmente chegamos. Vocês viram que eu dei uma corrida, porque eu não queria deixar nada para trás, eu não queria pular nada que eu tinha planejado para essa aula. Mas finalmente chegamos, então, à forma de você colocar tudo o que eu falei em prática. Acredito que agora, nesse momento, você já tem a sua motivação muito bem construída, você já sabe por que você quer ler, você já sabe o porquê você precisa ler, quais são os benefícios para a tua vida, para o teu cérebro. Até aqui você já aprendeu tantas coisas, você sabe quais são os obstáculos, o que que você tem que ficar alerta, quais são os malefícios do mundo digital, né? Apesar de trazer tantos benefícios, tantas facilidades, também temos que ficar com alerta, com a anteninha em pé, ligada, para que a gente não caia em enrascadas, né, em armadilhas, tá bom? A gente vai falar agora como você vai colocar o hábito em prática. Então, como que a gente vai formar esse hábito? Como que a gente vai construir ele na prática? O primeiro passo é começar por leituras curtas e prazerosas. Thaís, como assim? O nosso cérebro, ele busca repetir comportamentos que geram recompensas. Como eu falei, ele precisa entender que aquilo que você está fazendo gera algum tipo de recompensa para você. Se você pegar livros muito longos, se você pegar um livro de filosofia, de repente que tem uma linguagem muito complexa, muito difícil, vai ficar mais custoso ainda e você vai tender a desistir. Então, livros longos ou densos demais no início não vão ativar o sistema de recompensa do teu cérebro e vai te levar à frustração. Exemplos de livros curtos, prazerosos que você pode ler: devocionais, livros com capítulos fininhos. E olha que interessante, o teu cérebro, ele gosta da sensação de tarefas concluídas. Então, se você puder criar metas, e a gente já pode falar aqui do número 2, de criar metas realistas, metas que estejam dentro do possível, você pode todos os dias, conforme você terminar aquele quantidade de livros, de páginas, você dá um checkzinho. Teu cérebro vai entender, meu Deus, que sensação gostosa de tarefa concluída. Então amanhã eu vou voltar e vou querer concluir outra. A sua meta nunca vai ser ler o livro inteiro no início. Então, ler 5 páginas por dia é muita coisa? Lê 2 páginas. O importante é ler todos os dias. Se na primeira semana você quiser ler 2 páginas, lê uma semana 2 páginas. Na próxima aumenta para 5, na outra aumenta para 10, ou permanece 2 semanas nas 5 páginas. O importante é você criar uma rotina para que isso aconteça e o teu cérebro entender que aquilo agora faz parte do seu dia a dia. E aí, como eu falei, cria um documento onde você possa dar esse checkzinho em cada dia que você alcança a meta. Terceiro ponto é ler todos os dias. Mesmo que seja pouquinho, você precisa ler todo dia. Você pode ler por páginas, tantas páginas por dia, ou você pode ler por tempo. Eu vou parar aqui agora e vou ler 10 minutos. Não importa se são 3 páginas, 5 páginas ou 20 páginas em 10 minutos. Você vai ler 10 minutos. E é importante eu te dizer isso porque vão ter textos que vão te exigir um pouco mais de tempo para ler. E vão ter textos tão simples que você vai ler 20 páginas em 10 minutos, tá? Outra coisa, não deixa para ler no final do dia, quando você já está cansado, quando você já está exausto, quando você já está só o pó da rabiola. Não deixa para ler nesse momento. Por quê? É um hábito que está sendo construído, é um hábito custoso, é um hábito que te exige um pouco de esforço.
Você jura mesmo que quando você chegar cansado do trabalho, você vai conseguir pegar o livro e você vai conseguir ter cabeça para se concentrar naquilo? Muito provavelmente não. Então não inventa ideia, tá? Não inventa moda. Lê no seu tempo, sei lá, de manhã, se for possível. E eu vou deixar aqui um bônus para quem ficou até agora. O nosso relógio mestre do nosso ciclo circadiano é a exposição à luz natural. Então, se de manhã, quando você acordar, você conseguir pegar um cafezinho, se expor à luz natural, com seu livrinho na mão, cara, é o combo aí para o teu dia começar super bem. Então, você já associa a luz natural ao livro, ao cafezinho, aquele momento de relaxamento. Vai ser fundamental, vai te ajudar pra caramba a construir esse hábito e ainda de quebra, você se expõe à luz natural e isso vira hábito também e vai fazer toda a diferença na tua vida. Outra coisa, cria um ambiente favorável. Vamos lá. Escolha um lugar específico. Como eu falei, vai para a varanda. Se você escolher a varanda para ler de manhã, todo dia vá para o mesmo lugar. Todo dia vai no mesmo horário. Todo dia. Cria um ritual. Cria por exemplo, acorda, vai lá na cozinha, faz o teu café, pega o teu livro, senta na varanda. Cria um ambiente favorável, cria um ritual. Para quê? Para ativar a memória associativa e você criar uma certa previsibilidade. Então, ó, se você pega o chá ou o café, não importa, e quando você acordar e for para a cozinha fazer esse café, lembra do gatilho? Já vai se tornar um gatilho. O cérebro já vai liberar dopamina. Isso já te motiva a pegar o livro e sentar lá na varanda, porque é, o café já está associado a esse bem-estar que você vai sentir depois que você lê. Escolhe uma música ambiente. Não quero música, Thaís, quero o canto dos pássaros. Então, o canto do pássaro já vai te lembrar. Você vai ver como o nosso cérebro é uma máquina, uma máquina. Então, você vai ver que tudo isso vai se associar. E quando você não fizer o comportamento, o hábito, você vai sentir falta. Quando você for fazer o teu café, você já vai automaticamente, mesmo que você não queira, depois de um certo tempo, quando você fizer o teu café, você já vai sentir vontade de pegar o livro. Mesmo que você não queira, porque o cérebro vai fazer essa associação, tá? Outra coisa, e aqui vem um ponto extremamente importante. Evite as distrações. Celular no silencioso em outro cômodo. Não inventa de pegar o celular e querer levar para a varanda junto com o livro. Porque se tocar, se vibrar, se acender a luz, você vai querer largar a leitura para pegar o telefone. Então, evita levar o celular, deixa ele silencioso em outro cômodo. Outra coisa, se tiver muitas pessoas na tua casa, avisa que é teu momento de relaxamento. Cara, são 5 minutos, 10 minutos, ninguém vai morrer nesse período. E se for urgente, a pessoa te interrompe. Mas deixa bem claro que esse momento é um momento muito precioso para você e que não é para ninguém te chamar nesse período. Você precisa estar totalmente concentrada, principalmente no início. Esse hábito, para ser construído, lembra que eu falei, precisa de foco, precisa de intencionalidade. Tenta ficar em um lugar calmo, silencioso. Quer botar música de fundo, bota, não quer, não bota, mas precisa ser um ambiente construído para que você consiga se concentrar. Outro ponto aqui, acaba sendo um bônus também, compartilhe o conteúdo dos livros com as pessoas. Isso é mais uma motivação para você. Então, pessoas próximas, depois que você lê um capítulo do livro que você acha tão interessante aquele conteúdo, conversa com seu esposo, conversa com a sua esposa, conversa com seus filhos. Eu, às vezes, chamo o Pedro e falo, Pedro, vem cá, sabia que acontece isso, 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 isso? Já é uma forma de você associar aquele momento. Por exemplo, quando eu tô lendo livro mais técnico, e eu sei que o Pedro gosta, né, de assunto de neurociência, eu sempre chamo ele, filho. E aí, olha só que interessante. O conteúdo é muito complexo e eu tento passar de uma maneira para ele bem simples, e já é uma forma de aprendizado. É uma forma de fortalecer, consolidar esse conhecimento na minha mente. Ou então você pode criar conteúdo sobre os livros que você lê, porque aí você sente falta, por exemplo, você já criou conteúdo, agora não tem mais ideia, você vai buscar nos livros. Então você já associa uma coisa a outra. Então te motiva ainda mais a ler cada vez mais livros.
tá? Importante, aquilo que eu falei, velocidade constante. Thaís, precisa ter uma velocidade constante em todos os livros? Não, porque cada livro, cada texto, cada tipo de escrita, ela exige um tipo de velocidade. Você vai ter página que você vai demorar muito, e tem livro que você vai ler 5 páginas muito rápido. Então, não se apegue a isso, tá? Não foque nisso, porque não é importante. Quais são os malefícios, Thaís? Tá bom, Thaís, você falou tudo isso, muito bonito, muito legal, mas e aí, se eu não conseguir? Simples, se você não conseguir, tem os malefícios, né? Você fica mais passível de ser manipulada, você tem menos capacidade criativa, teu cérebro ele fica menos treinado. Lembra? Teu cérebro tá mal acostumado com a enxurrada de informações rápidas, sem esforço. Imagina daqui 5 anos. Imagina daqui 10 anos, sabe? Você não vai conseguir parar mais. Você vai querer que a tua vida inteira seja no 2x. Então, muito cuidado. A leitura é um exercício de presença, profundidade e humanidade. Sem ela, a vida se torna mais rasa, mais acelerada e menos significativa. O conhecimento, ele é algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém. E aí eu trouxe uma frase para você do Humberto Eco que diz o seguinte: quem não lê, aos 70 anos terá vivido só uma vida. Quem lê, 5.000 anos. A leitura é a imortalidade antecipada. Você aumenta o seu repertório. Você vive a vida dos personagens. Então você não vive somente a sua. Então quem vive 70 não vai viver só 70, vai viver muitas outras. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. É um ditado popular e atribuído a Monteiro Lobato, e eu queria deixar aqui também nessa aula. Então, assim, dei uma corrida agora no final, mas espero que eu tenha passado tudo aquilo que eu me propus a passar, mas de forma que você tenha entendido, que você tenha absorvido. Falou, Thaís, você falou demais, então assiste de novo. Para com essa história de 2x, tá? Para com essa história de 2x. Pega um outro momento que você estiver mais tranquilo, assista com calma. Como eu falei, vai anotando os benefícios. O que que você quer que a leitura faça na tua vida? E, cara, depois dessa aula, é impossível você não conseguir entender o porquê você precisa ler e como colocar isso em prática, tá? E se você ficou até aqui, eu quero depois que você me mande um direct e diga: Thaís, eu vi a aula até o final, acho que você poderia ter falado mais sobre isso, acho que você poderia ter citado, enfim, me sugere melhorias, tá? E me diga o que que você achou. E mais importante do que você achou, eu quero que você diga o seguinte: vai conseguir colocar em prática? Vai tentar colocar em prática? E se você tentar, eu quero que você me diga qual é, como que tá sendo? Se tá tendo algum tipo de dificuldade, o que que eu posso te ajudar? Eu, de fato, quero te ajudar a construir o hábito da leitura e você pode contar comigo para isso, tá? Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Assim, espero que tenha sido proveitoso para você e espero que essa aula te ajude de verdade a construir o hábito da leitura, tá bom? Um beijo e quem sabe até uma próxima aula. Tchau.